Assim. Uso o meu. Exato, vamos usar aquele e... exato. É que está a gravação, é mais para ficar na gravação. Áudio. Não é? Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, uma saudação especial para os colegas deputados do Grupo de Trabalho de Educação Especial, que hoje está aqui reforçado por outros elementos também, e depois uma saudação especial e um agradecimento à Pinandi, à Proinclusão, à Associação de Docentes de Educação Especial, pela sua colaboração permanente com este grupo de trabalho e com a Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, e também pela disponibilidade para virem cá dar-nos os seus contributos, a sua primeira leitura, ou uma síntese, como dizem no documento que nos enviaram, uma síntese relativa aos resultados preliminares da avaliação da implementação do Decreto-Lei 54/2008, respeitante ao regime da educação escolar, da inclusão escolar, perdão. Portanto, a delegação é composta pelo Presidente da Proinclusão, professor David Rodrigues, pela professora Margarida Loureiro e pela professora Manuela Prata. Temos como representantes dos grupos parlamentares, eu vou fazer a apresentação pela ordem pela qual estão sentados, a deputada Ana Rita Bessa, do CDS, a deputada Margarida Mano e a deputada Laura Magalhães, do PSD, a deputada Sandra Pontedeiro, o deputado Porfírio Silva e a deputada Maria da Luz Lopes, pelo PS, a deputada Joana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda, e a deputada Diana Ferreira, pelo PCP. Muito obrigada. Eu passava então a palavra à Proinclusão para nos apresentarem aquilo que são os seus contributos, a sua leitura crítica da implementação do Decreto-Lei 54/2008. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para vos interpelar e terão depois 10 minutos novamente no final para responder às questões, às interpelações dos grupos parlamentares. Muito obrigada. Faça favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela Tender, Sr. Presidente deste grupo de trabalho. Queria também cumprimentar os senhores deputados e dizer que é um grande gosto ver um grupo reforçado. A palavra reforçado foi utilizada pela Sra. Presidente, não só os deputados do grupo de trabalho, mas também algumas pessoas que vieram, e é ótimo porque, de certa maneira, isso até acaba por ser um bocadinho profético em relação ao que é a inclusão. A inclusão não é só o grupo de trabalho de educação especial, mas é muito mais do que isso. E, portanto, tenho muito gosto em termos, para nos ouvirem, mais senhores deputados do que seria previsto. Queríamos agradecer o terem marcado esta audição para nós e basicamente esta audição é feita num contexto que uma parte que é conhecida e outra parte menos conhecida. O que é conhecido é o empenho que nós sempre tivemos neste diálogo com a Assembleia da República, inclusivamente com o Governo, com os diferentes governos que fomos tendo, no sentido de aperfeiçoar e dar uma visão que nós pensamos, uma visão complementar e uma visão que é essencial para se aperceberem do que é o contacto, o dia-a-dia com as escolas, o cotidiano das escolas. E, portanto, isso foi qualquer coisa que foi conhecido, no sentido em que nós publicamos bastantes documentos sobre a análise do que era ainda antes de ser o 54, sobre o que estava em discussão pública, publicamos isso. Tivemos bastantes conversas com os grupos parlamentares e, portanto, depois de ter saído o 54, continuamos a ter essa intervenção sempre permanente em relação a esse olhar sobre o caminho que estava a fazer o 54. Isto é o que é conhecido. O que é menos conhecido aqui foi que nós sentimos a necessidade de pedir esta audição porque sentimos que havia, sobretudo na Assembleia da República, uma vontade de voltar a olhar para o 54. E já que nós tínhamos olhado antes, dissemos, então vamos olhar outra vez. E, portanto, de certa maneira, esta audição é uma prestação de contas que nós temos aqui à Assembleia da República para vos dizer que nós olhamos desde sempre, continuamos a olhar agora e gostávamos de compartilhar convosco este olhar. Em síntese, nós pensamos e continuamos a pensar que o 54 é um grande avanço em relação ao sistema de educação inclusiva que nós queremos implementar. E permitam-me até um pequeno parênteses, hoje estive de manhã a falar com entidades espanholas do Ministério da Educação de Espanha e realmente os problemas que se passam lá são problemas muito semelhantes aos que se passam aqui, no sentido em que as variáveis que é
o que é preciso para desenvolver a inclusão, quais são as carências de recursos, o que é que se passa na formação, são exatamente as mesmas carências que nós temos cá. E nós temos talvez uma diferença de variáveis, no valor das variáveis, mas não nas variáveis. As variáveis elas próprias são muito semelhantes, o valor das variáveis é diferente. E, portanto, nós queríamos também transmitir aos senhores deputados e à Assembleia da República este nosso olhar sobre o documento, dizendo, antes de mais, que nós pensamos que é um avanço significativo em relação ao 3 de 2008, o avanço que se passou com 54 2018. E isso por 3 ou 4 razões que eu vou passar muito rapidamente. Em primeiro lugar, esta perspectiva que a inclusão não é só relacionada com alunos com necessidades educativas especiais, a inclusão é relacionada a toda a escola, é um valor transversal da escola. É uma questão que tem a ver com género, é uma questão que tem a ver com minorias étnicas, é uma questão que tem a ver com classes sociais, é uma questão que é claramente transversal em relação ao que se passa na escola. A segunda questão que é extremamente importante é o facto de nós pensarmos na diferença como se fosse uma variável contínua. Outra vez, que todos nós temos um valor da diferença. E não é preciso nós chegarmos a um momento e dizer tu és tão diferente que agora te tornaste deficiente. E em vez de nós pensarmos isso, é nós pensarmos que todos nós temos um valor da diferença. E isso é consagrado nesta lei quando diz nós não precisamos de fazer um gueto, não precisamos de pôr um carimbo especial para as pessoas poderem ser atendidas. Todas as pessoas merecem e têm direito a ser atendidas, a terem a educação que precisam, independentemente de terem o rótulo de deficientes ou não. Aliás, isso passou-se de uma maneira quase curiosa, não é? Mas curiosa, quando nós pensávamos que as pessoas com deficiência, se tivessem uma deficiência, podiam ter apoio, e as que não tinham deficiência não podiam ter apoio, a não ser que mostrassem que tinham uma deficiência. Isso permitiu que muitas pessoas com deficiência tivessem um apoio que não precisavam e muitas pessoas que precisavam, mas não tinham deficiência, não terem esse apoio. A terceira questão que é extremamente importante nos valores desta lei é o facto das escolas serem empoderadas e se sentirem confiantes para poderem atender todos os alunos. E aqui temos a questão, mas será que elas se sentem mesmo? E aqui nós temos tido, deixem-me dizer que não estou a falar só a nível pessoal, não só com os meus colegas, mas também nós fizemos uma audição a nível nacional com sócios da nossa associação e temos, de certa maneira, uma auscultação ao nível nacional de pessoas que nos trouxeram informação. E a primeira coisa que se nos afigura é que existe uma enorme heterogeneidade ao nível da aplicação desta lei. Isto é, há desde escolas, eu conto isto ao nível anedótico, mas no outro dia eu fui a uma escola e eu perguntei quase a medo, e então o 54? E as pessoas disseram, sim, qual é o problema? E eu disse, e ficou ao contrário, porque eu é que estava à procura do problema e a escola estava a dizer que não havia problema, não é? Desde essa situação, sem dúvida que existe, até uma situação em que as escolas dizem nós não conseguimos fazer nada porque não sabemos como é e falta-nos isto e falta-nos aquilo, será que as medidas universais... Portanto, há uma enorme heterogeneidade nas escolas ao nível desta aplicação. E eu penso que nós não poderemos, talvez, funcionar com base nos extremos, nem pensar que está tudo bem e qual é o problema do 54, nem também pensar que tudo falta e tudo está nessa situação. E por isso mesmo é que nós elaboramos um documento que vamos deixar com os senhores deputados, como nós não estávamos a contar com uma dose reforçada de senhores deputados, só trouxemos 7, mas depois poderão fazer uma fotocópia, em que nós enunciamos algumas questões que nos parecem importantes, não na perspectiva de alterar o texto da lei, mas neste momento de pensar quais são os fatores que nós precisamos de tratar para podermos fazer uma avaliação desta lei. Último ponto. Pensamos, e dizemos isto neste documento, que a avaliação da lei neste momento é extemporânea. E pensamos que é extemporânea por 3 ou 4 razões. Em primeiro lugar, porque... e permitam-me falar em nome dos meus cabelos brancos, é que noutras leis nós demoramos pelo menos 1 ano até que elas se estabeleçam nas escolas. E há diferentes níveis de compreensão nas escolas. E, portanto, isso, lembro-vos, por exemplo, que o decreto 3 de 2008 saiu a 7 de janeiro.
7 de janeiro, quer dizer, que nós dizemos que é mau ter saído em julho, sem dúvida, devia ter saído mais cedo e nós dissemos isso, mas não será só por isso, não é? Não será só por isso. Outra questão que eu penso que é muito importante é que se nós fizermos uma alteração do texto à lei agora, isso vai inviabilizar uma avaliação séria desta lei. Porquê? Porque nós não sabemos o que vamos ter a avaliar. Não sabemos se vamos estar a avaliar a lei que saiu em 6 de julho ou se vamos avaliar a lei que foi modificada, eventualmente modificada depois. E, portanto, neste momento, a posição que nós temos tido nestas dificuldades é procurar que as escolas façam um bom balanço do que é que se está a passar nas escolas, sobre qual é o seu nível de conformidade ou de satisfação ou de insatisfação com os recursos, com a formação, etc. E, no final, pensarmos no relatório que vai ser feito pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, pensarmos na avaliação que, inclusivamente, penso que há um grupo parlamentar que fala disso, de haver avaliações mais frequentes, e então, sim, de uma maneira completado, digamos, um ciclo de um ano letivo, ou de 2 anos letivos, o que seja, pensando, então fazer uma avaliação. Penso que fazer uma avaliação de uma lei em janeiro, de uma lei que saiu em junho, quando se meteu um agosto pelo meio, metade de setembro ou um mês de setembro, fazer a avaliação agora, penso que nos pode induzir em erro, sobretudo induzir em erro. Não é que não seja necessário, porque a avaliação tem que ser, nós ensinamos isso aos nossos alunos, a avaliação tem que ser contínua, sem dúvida. A avaliação é contínua e é por isso que não é bom fazer uma avaliação, fazer um exame no momento em que nós estamos a estudar. E, portanto, basicamente é esta a nossa posição, mas depois pediria aos senhores deputados, obviamente, que vissem, nós temos sugestões sobre a questão da formação, sobre a questão dos do papel dos centros de formação, sobre muitas sugestões que nós temos, mas que são sugestões, se me permitem, que são sugestões que estão on the road, não é? Que estão na estrada, que estão enquanto se vão fazendo, enquanto se vão processando, nós pensarmos o que é que podemos corrigir e melhorar em relação a isso. Muito bem, agradeço a sua exposição, ainda esgotou os 10 minutos, portanto ficam com 2 de tolerância. Ainda queria passar a palavra. Muito bem, eu é que estava a precipitar-me. Então passava a palavra à senhora professora Manuela Prata. Boa tarde, cumprimento a senhora Presidente, os membros do grupo e também os senhores deputados. No seguimento daquilo que disse o professor David, queria reforçar aqui, neste novo quadro normativo, a importância das equipas multidisciplinares de apoio à inclusão, porque pela importância que assumem na implementação deste modelo, pela visão holística que têm da escola e pela centralidade que podem assumir, de facto, no sucesso ou nos constrangimentos que este diploma pode ter. Claro que as equipas tiveram que se ajustar, foram nomeadas, fizeram o seu caminho, umas fizeram um caminho mais seguro, com mais capacitação, mais informação, outras tiveram mais dificuldades, porque para além de se apropriarem da equipa em si, de definirem o seu funcionamento, as formas de comunicação dentro das organizações, também tiveram que se capacitar em termos dos novos conceitos, dos novos modelos que lhe estão subjacentes, até na ligação com a articulação e com a autonomia curricular, que de certa forma este modelo, ao centrar-se no currículo, implica aqui um olhar diferente. Não é que as necessidades de saúde específica não sejam necessárias, elas são necessárias, só não determinam é quando é que nós podemos começar a intervir, porque saber o que está, a parte do problema, é fundamental para a nossa intervenção quando ela é necessária. E, portanto, as equipas fizeram aqui um grande caminho e na produção têm muita responsabilidade, não só na identificação das medidas, como na sua operacionalização, depois na sua monitorização. Isto requer formação. E há equipas que se auto-organizaram, outras recorreram a formações que os centros eventualmente fizeram com os formadores da casa, mas de facto a capacitação para se chegar àquilo que são as congruências e a convergência de conceitos para haver uma atuação com responsabilidade e de acordo com a que é a exigência do seu papel é um passo importante. Eu queria só referir, não sei se ainda tenho tempo, que neste processo de transição as equipas têm um trabalho, muito trabalho, porque estão as reavaliações, portanto, em curso. Certamente que isto ficou por conta dos senhores diretores, determinar os tempos que esses elementos dessas equipas têm. Queria só reforçar que talvez fosse importante reconhecer que este trabalho deveria ser feito na componente letiva dos docentes,
pela elevada responsabilidade e centralidade que esta equipa assume no contexto da educação inclusiva. Gostaria de reforçar isto. Claro que este ano é um ano de transição, é preciso muito mais tempo. Ficava por aqui, passava a palavra à Margarida para ela falar um bocadinho dos centros de apoio à aprendizagem. Então, só uma coisa muito breve, para terminarmos esta primeira ronda. Tinha-te pedido palavra da senhora doutora Margarida Loureiro. Faça favor. Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a possibilidade de estarmos aqui. Outro dos recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão é, como dizia a Manuela, os centros de apoio à aprendizagem. Estas estruturas nas escolas, o que temos conseguido identificar é que tem variado muito a forma como as escolas integraram e absorveram a importância e a organização destes centros de apoio à aprendizagem. Houve escolas que fizeram uma transição quase literal, identificando os centros de apoio à aprendizagem como as unidades de ensino estruturado ou de apoio aos alunos com multideficiência e estão restringidas a esse espaço. E felizmente houve outras escolas, na sequência daquilo que é a essência deste novo diploma, conseguiram perceber que, de facto, os centros de apoio à aprendizagem são uma estrutura que agrega um conjunto de recursos que todo o agrupamento tem, não só uma escola do agrupamento, porque depois há escolas que consideram que deve haver um centro de apoio à aprendizagem em cada escola do agrupamento. Não, é o agrupamento no seu conjunto que possibilita a integração de uma série de recursos que estão presentes nas diferentes escolas e que podem responder às necessidades dos alunos, de todos os alunos, e essa é que é importante. Esta clarificação daquilo que é, de facto, esta estrutura de apoio é muito importante. E penso que... Muito obrigada. Eu, então, ia inverter aqui a ordem das intervenções com a autorização do PSD. A senhora deputada Sandra Ponteira tem outro compromisso como membro da mesa e tem de se ausentar daqui a pouco e, portanto, passava a primeira palavra ao grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Sandra Ponteira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao PSD o facto de me conceder a palavra em primeiro, porque de facto tenho outro compromisso e quero saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Associação Nacional de Centros de Educação Especial para a Inclusão, pedir desculpa porque depois da minha intervenção eu vou ausentar-me precisamente por causa dos trabalhos que tenho a assumir. Agradecer-lhes uma vez mais os contributos que trazem a este grupo de trabalho, não é a primeira vez que estão connosco, agradecer-lhes também os contributos que deixam ficar uma vez mais ao grupo e também agradecer toda a colaboração que têm tido, sabemos, também durante este processo até à entrada em vigor deste novo regime para a educação inclusiva. E este novo regime, eu diria que, tratando-se de uma pequena revolução, é um grande avanço, de facto, é um grande avanço para a educação inclusiva nas nossas escolas. Este diploma, de facto, não pretende resolver tudo e, principalmente, não pretende resolver tudo de uma vez, de forma instantânea. Entrou em vigor este ano letivo, como todos sabemos, e pelo que nos tem sido dado a conhecer nas escolas, no terreno, a fase de implementação decorre, eu diria, com alguma normalidade para o que é uma fase de implementação de uma nova legislação. Como o professor disse no início da sua intervenção, há escolas onde tudo corre bastante bem, provavelmente já assim decorria antes e com esta implementação foi algo normal. Outras escolas não decorre com tanta normalidade, mas as problemáticas também já seriam outras e a implementação do decreto trouxe também aqui algumas dificuldades. Este é, sem dúvida, um ano de transição. É, portanto, fundamental, as escolas estão a consolidar diferentes instrumentos, novos instrumentos até, novos procedimentos, que a própria lei também veio trazer. Nós sabemos, e é muito claro também para o Partido Socialista, e é muito claro neste diploma, que é preciso acompanhar, monitorizar e avaliar naturalmente. Mas, como disse, avaliar na devida altura, monitorizar e acompanhar na devida altura. Isso está a ser feito. O Governo já tem vindo ao Parlamento, já foi chamado
também para isso e já nos deu garantias que isso está a ser feito. As próprias escolas também nos vão dizendo que isso está a ser feito. O próprio diploma prevê um balanço anual, uma avaliação da sua implementação 2 anos após a entrada em vigor e a cada 5 anos uma avaliação mais abrangente de todo o regime. Para o Partido Socialista é evidente que este momento é de facto precoce para introduzir algum ruído nesta legislação que se encontra neste momento a ser implementada. E podemos estar a passar uma mensagem errada, eu diria, e gostaria também de vos ouvir sobre isso, uma mensagem errada às nossas escolas. Porque aqui do Parlamento, enquanto legisladores, aprovamos uma legislação e neste momento este é um momento de alguma incerteza, da nossa parte, não da parte de quem implementa. E nós não desejamos isso para a inclusão, não desejamos, pelo contrário, desejamos momentos de certeza e certeza, muita certeza já em curso até. Dúvidas sim, que devem ser devidamente esclarecidas, sim, o Governo tem essa obrigação, devidamente esclarecidas, devidamente acompanhadas e alguma formação também que sabemos que está em curso, naturalmente para muitos mais, também sabemos que é necessária. A minha questão é, como é que nós aqui no Parlamento devemos lidar então com este novo olhar, conforme referiu, para o diploma nesta fase, neste momento que da parte do Partido Socialista consideramos precoce, porque é necessário também da parte do legislador darmos alguma estabilidade, eu diria toda a estabilidade às escolas, aos docentes, aos não docentes, aos pais e até a estas crianças e jovens e a toda a comunidade educativa, naturalmente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Margarida Mano. Com alguma, pronto, muito obrigada. Claro, não, sem dúvida. Bom, naturalmente, primeiro gostaria de agradecer à Proinclusão a participação e neste momento e também nesta audiência e agradecer sobretudo o papel que tem tido nos últimos 10 anos ao longo neste processo que conduziu ao diploma, ao 54/2018, mas que não acabou aqui e que continua, e a prova disso é que, eu diria que até os maiores desafios são os que vêm agora a seguir no futuro, num diploma que esperamos que, enfim, seja de facto, venha a confirmar no terreno aquilo que todos queremos. E, portanto, de alguma forma também é claro que nós partilhamos, como não podia deixar de ser, e tivemos a oportunidade de o referir na apreciação parlamentar e no debate, partilhamos da ideia de que o 54/2018 é um grande avanço e é um diploma que naturalmente nos orgulha pelos princípios que consagra e pelo caminho que pretende definir e que partilhamos exatamente esses princípios base que fizemos sentir. A apreciação parlamentar é um mecanismo que está previsto e que está previsto, eu diria, bem previsto, e é a possibilidade dos partidos poderem, num período até imediatamente à publicação dos diplomas, enfim, chamar ao Parlamento. E nós pensamos, naturalmente, que independentemente de não ter sido o PSD a pedir a apreciação parlamentar, achámos que era uma oportunidade para o PSD se pronunciar de uma forma positiva num momento que nos parece o próprio face ao pedido de apreciação parlamentar. Portanto, nós vimos, de facto, enfim, o documento e o parecer que lemos atentamente até antes, naturalmente, de apresentar propostas da Proinclusão, onde dizia que era extemporâneo e compreendemos, mas a avaliação da extemporaneidade, de alguma forma, o Parlamento não considerou assim e, portanto, acho que é uma oportunidade e é assim que deve ser visto para, na sede própria, podermos todos dar o nosso contributo e, portanto, melhorar um diploma que não estarão em causa os princípios, mas estão, de facto, em causa alguns aspectos que, do ponto de vista do PSD, de resto, como indica o parecer que foi emitido por vós, e eu não conheço o atual, mas leremos com atenção, que existem algumas falhas. E estas falhas, muitas delas, de facto, são falhas que decorrem da ação do Governo, ou seja, do não acompanhamento do diploma de um
conjunto de recursos e de formação que é necessária, e podemos considerar que há um momento inicial e que naturalmente as coisas tenderão para uma maturidade. Não partilhamos naturalmente a questão da incerteza e da mensagem errada, porque eu penso que não houve maior incerteza do que publicar um diploma em julho para entrar em vigor em setembro e colocar as escolas e a educação um bocadinho na incerteza em que viveram. E penso que essa que foi a maior incerteza. Aliás, acho que muitos problemas decorrem daí, porque mesmo com o manual que, entretanto, surgiu, muitas questões não foram digamos, respondidas. Mas nós não vamos, naturalmente, querer aqui no Parlamento resolver o que é competência do Governo e que o Governo não resolve, ou aquilo que é operacionalização e que, portanto, haverá uma faca, uns manuais. Aquilo que vamos é tentar e, portanto, procurar, e nesse sentido fizemos propostas, e não iria agora, enfim, perder tempo com ela, porque as conhecem, etc. E estamos num processo, claro, de discussão parlamentar para, através do mecanismo da apreciação, encontrarmos em conjunto as melhorias que têm a ver muito com clareza de princípios e com alguma clarificação, nomeadamente, e uma das questões abordadas foi os centros de apoio à aprendizagem, exatamente onde sentimos que nas escolas havia diferentes leituras e algumas preocupações. Preocupações operacionais não nos preocupam, não é? Diferentes leituras, certamente que isto é um caminho que cada uma irá fazendo o caminho e provavelmente até será interessante haver alguma diversidade, até em função dos contextos, mas pareceu-nos claramente que este é um dos aspectos onde pode haver e deve haver melhorias. Um outro, e que tem muito a ver com a burocracia, tem a ver com a questão das tutorias, que também a tutoria temporária, não temporária. Mas sem falar das propostas que estão em discussão por todos e pelo PSD, aquilo que nos parece, de facto, e as nossas propostas decorrem das inúmeras vozes que nos chegaram ao Parlamento e em todo o país, porque ao contrário daquilo que parece, ou pelo menos da imagem de tranquilidade que muita gente quer passar, eu acho que há uma intranquilidade natural e que é positivo e que devemos encarar esta apreciação como um aspecto positivo. E, de facto, a insatisfação foi muita a vários níveis, nunca tendo em conta os princípios, mas tendo em conta tudo isto. E, portanto, eu já agora, relativamente aos centros de apoio, enfim, não conhecendo o documento, e vou concluir, não conhecendo o documento que depois lerei, mas uma das questões que tinha para vos colocar era realmente, do ponto de vista dos centros de apoio à aprendizagem, enfim, se tem algo em conta, algumas melhorias, pode ser que conste do documento e nós leremos, e também do ponto de vista das ações de formação, que é uma questão que também preocupa muito, em termos de, uma vez que estas são essenciais, em termos deste paradigma, não é? A forma de organização, a questão dos tempos e da dificuldade em fazer, enfim, também colher a vossa opinião, embora isto não seja provavelmente matéria do diploma, mas gostaríamos de vos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra agora ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua. Obrigada. Sr. Presidente, queria cumprimentar a Proinclusão e o professor David Rodrigues e fazer algumas questões, duas de concepção geral do diploma, opiniões, no fundo pedir opiniões. Outra de questões mais concretas, algumas delas têm a ver com esta apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda pôs, e duas últimas também de concepção geral. As duas primeiras, o que eu questiono é se este diploma não poderia ter sido uma oportunidade para, do ponto de vista conceptual ou de desenho global das políticas de inclusão, ter revisto de uma forma muito mais radical a questão dos CRI e da utilização dos técnicos e de uma vez por todas, promover a integração dos técnicos dentro da escola, como técnicos de escola, pela importância que eles têm, porque eles passam a ter uma responsabilidade perante toda a comunidade educativa e toda a população escolar, porque é esse o espírito da inclusão, e, no mesmo sentido, a mesma questão em relação às escolas de referência, que eu acho que é entendida, não vou perder muito tempo. Questões mais concretas. Gostaria de perguntar se há garantias de que os centros de aprendizagem não vão ser unidades especializadas recicladas, e se isto depende apenas da experiência ou se é uma coisa que devia estar mais clara no diploma. Se as questões da participação dos pais, dos encarregados de educação e dos próprios alunos
não poderia ser aprofundada no diploma, ou se os limites para a participação de alunos encarregados de educação e pais que estão refletidos no diploma são suficientes. Foi uma das questões que nos chegou muito aqui ao grupo parlamentar. Se o reforço e a clarificação, se é preciso um reforço e clarificação do papel dos professores de educação especial no diploma, e acho que esta já foi respondida, se é necessária a atribuição de componente letiva aos docentes que estão na equipa multidisciplinar. Se é necessário ou seria desejável que o diploma fosse mais claro em relação à disponibilidade de recursos organizacionais, humanos, materiais, sempre que aqueles que são existentes na escola não forem suficientes. E, da mesma maneira, em relação aos técnicos do CRI. Se o diploma poderia ou não abranger ou permitir ou prever a redução de número de alunos por turma em mais situações de aplicação de medidas, nomeadamente para os alunos abrangidos por medidas seletivas. E, por último, se a formação prevista no diploma é suficiente para a comunidade, e aquela que já existiu também, no fundo, porque já tem vindo a haver formação para dirigentes escolares, para os professores, para as famílias, para o pessoal não docente, etc. Todas estas questões estão, de uma forma ou de outra, vinculadas no parecer que o CNE fez a este diploma e são as questões que, de uma forma geral, nós colocamos na apreciação parlamentar e, portanto, isto leva-nos a uma outra questão, que é se todas as alterações necessárias e melhoramentos necessários a este diploma decorrem da avaliação ou se há questões identificadas à partida que nós podemos corrigir agora e que não decorrem da avaliação. Porque as que decorrem da avaliação, nós estaremos disponíveis, obviamente, para esperar por essa avaliação. Duas questões muito rápidas de política geral, que é se este diploma e esta cultura de educação inclusiva que se pretende promover não seriam muito mais proveitosas e eficazes se houvesse uma democratização do sistema de ensino e do regime de organização escolar e se o regime de municipalização que está em curso é uma ameaça a este diploma, desde logo na questão dos técnicos, correm o risco de ser transferidos para os municípios, mas noutras matérias. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Para não me repetir com o que já foi dito para trás, e a tentar só focar alguns pontos que a nós, no Grupo Parlamentar do CDS, nos parecem essenciais. A primeira tem que ver com uma expressão que o professor David Rodrigues usou na sua apresentação, Santinha, na sua apresentação, que disse: a diferença é uma variável contínua, todos temos uma diferença ou uma especificidade. E, de alguma forma, eu percebo que é essa a linha de fundo que orienta este novo diploma, que muda este paradigma de que temos vindo aqui falar. E até diria que mesmo este grupo de trabalho, que se chama Grupo de Trabalho das Necessidades Educativas Especiais, se calhar tem que ser atualizado para esse novo nome de Grupo de Trabalho da Inclusão. Se calhar também nos ficava bem fazer essa transformação. Isto porque me parece que estamos todos de acordo, de facto, com esta mudança de visão, que de facto não é menor, é uma mudança muito grande na lente com que olhamos para a escola, para o trabalho da escola e para todos os alunos que lá se encontram. No fundo, se quiserem muito prosaicamente, o que se pretende é retirar o rótulo de deficiente e dizer que cada criança tem, a partir da sua realidade, um conjunto de necessidades que lhe é específica, e serão umas de um tipo e outras de outro. A minha maior preocupação, concordando com isto, é que ao retirarmos este rótulo, o que em si mesmo é uma coisa boa, acabemos por diluir aquilo que são os cuidados específicos que este grupo também específico precisa de ter. Pronto, isso para mim é o grande risco no momento, é uma oportunidade que este diploma nos traz, como cada oportunidade também traz um risco, e o risco é que se perca esta discriminação positiva vista desta maneira. Primeira coisa. Segunda coisa, então, deparamos-nos então neste contexto, num contexto em que as escolas têm esta grande alteração, mas que de um dia para o outro a escola se manteve mais ou menos igual, não é? Mas o contexto mudou muito. Como é que as escolas se apropriaram ou não deste diploma e que condições é que tinham para se apropriar dele?
E eu tenho a sensação que nós podíamos dizer, é verdade que de julho para setembro não é a circunstância ideal, mas mesmo que nós dessemos um ano às escolas, continuaria a não ser um momento ideal no sentido de uma apropriação ótima no momento seguinte. Pronto. E, portanto, acho que também não vale a pena perdermos vista disso, por uma questão até de seriedade de tentarmos depois resolver aquilo que é para resolver. E o que eu diria é que trazer a apreciação parlamentar neste momento concreto é, como dizem os ingleses, two wrongs don't make a right, não é? Não é porque implementámos na altura errada e que agora vamos fazer uma apreciação precoce que isso, entretanto, vai trazer uma boa solução. Pronto, eu não sou particular fã do momento escolhido para esta apreciação parlamentar, mas subscrevo aquilo que disse aqui a senhora deputada Margarida Mano, já que ela aparece, então tratemo-la com responsabilidade. E as minhas perguntas então têm a ver com isso, têm a ver com o que é que efetivamente pode ser alterado na letra da lei e qual é a extensão daquilo que nós podemos fazer neste momento concreto, porque não estamos a discutir daqui a um ano, estamos a discutir agora. O que é que agora faz sentido mudar na letra da lei que venha produzir efeitos positivos no terreno, que para as escolas torne mais claro os conceitos, que de alguma forma permita uma dotação daquilo que elas precisam, seja lá o que for, para conseguir levar a cabo o seu trabalho de uma melhor maneira. Porque o que eu ouço muitas vezes na discussão é trazer à consideração um conjunto de fatores que esta lei pode resolver, se nós quisermos que ela resolva da A a Z quase todos os problemas da escola, mas que há outras peças legislativas que melhor respondem. Por exemplo, a redução do número de alunos por turma. Podemos tratá-la aqui, seguramente, mas existem diplomas anuais que resolvem esse problema especificamente. E como problemas, por exemplo, de créditos horários e tudo, podemos tratá-los aqui, mas existem outros diplomas que anualmente resolvem, atendem a este tipo de considerações. E, portanto, este equilíbrio de sensatez aqui acho que é também o que se vai jogar nesta apreciação parlamentar. O que é que faz sentido incluir aqui, ou o que é que faz sentido noutros momentos, noutras peças, colmatar para o mesmo propósito que nos traz. E é por aqui que eu me coloco, e que o CDS se coloca, e com uma outra questão, porque eu não tenho muito clara, ouço na vossa descrição, vejo no terreno, que é a questão da assimetria. Uma coisa é, a priori, haver assimetria de condições para que todas as escolas possam fazer o melhor trabalho, seja formação, seja recursos humanos, seja outro tipo de recursos, e isso sim tem que ser resolvido, mas também não me parece que seja por via legislativa, é por via executiva, provavelmente. Outra coisa é dizer que todas as escolas têm que estar a posteriori em igualdade de circunstâncias, porque eu acho que uma das coisas boas que este diploma traz é algum reforço da autonomia face aos diferentes contextos. Pronto. E, portanto, o que é que eu precisava aqui da vossa ajuda é, no fundo, responder a esta pergunta. O que é que, do ponto de vista prático deste diploma agora, se pode fazer agora, volto a insistir, porque é agora que estamos a fazer a apreciação parlamentar, não é daqui a um ano quando tivermos mais informação. Agora, o que é que poderia fazer sentido alterar aqui, ou o que é que faz sentido manter de reserva para alterar noutros pontos legislativos para concorrer para o melhor andamento da inclusão nas nossas escolas. Obrigada, Sra. Deputada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PCP, dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Pró-Inclusão, de agradecer também a vossa disponibilidade para hoje estarmos aqui a falar, até porque foi por indisponibilidade nossa que não tivemos a oportunidade de reunir na semana passada, porque tinha de facto uma outra audiência ao mesmo tempo que esta, e agradeço o facto também de termos, no fundo, pedido alterar essa reunião. Há algumas observações antes de passar a alguma coisa concreta que eu não posso deixar de fazer, nomeadamente, até porque as fiz à parte, depois da intervenção da senhora deputada do PS, o Parlamento não aprovou nenhuma legislação no que se refere à educação inclusiva. Isto é um decreto-lei que é da responsabilidade do Governo, que é um diploma legal e um instrumento legal que o Governo pode e deve usar num conjunto de matérias sobre as quais quer intervir, e como tal não foi o Parlamento que aprovou, e colocar isto do legislador, o legislador neste caso é o Governo, não é a Assembleia da República sequer, e mesmo quando se coloca a expressão do legislador na Assembleia da República,
Também não é tão correta como isso, porque quem legisla é quem aprova as leis e muitas vezes há leis nesta casa que não são aprovadas por todos os grupos parlamentares. Por isso acho que é importante fazer esta clarificação, até porque o fiz à parte e também penso que é importante que ela fique efetivamente gravada. No que se refere à questão concreta e à matéria que aqui nos traz, embora eu também ache que, em relação à apreciação parlamentar e às diferentes propostas que estão em cima da mesa sobre as apreciações parlamentares que foram discutidas, haverá também um tempo mais dedicado a isso e à discussão dessa matéria, que eu acho que é efetivamente importante e que acho que é importante que a pró-inclusão também seja envolvida nessa discussão e também tenha uma reflexão e um contributo a dar sobre estas propostas que existem, e nomeadamente, naturalmente, sobre as propostas que o Grupo Parlamentar do PCP apresenta no âmbito desta apreciação parlamentar. Há aqui algumas também observações que foram feitas, eu vou tentar ser breve, embora não seja fácil, mas por força da hora vou tentar, nomeadamente na questão dos valores, e que o professor David Rodrigues aqui referiu, dos valores inerentes ao diploma em questão. O Grupo Parlamentar do PCP tem intervindo ao longo de vários anos sobre esta matéria, afirmando exatamente aquilo que o professor David Rodrigues aqui disse. É que as crianças e os jovens têm necessidades especiais. Aliás, nós usamos muito mais vezes o termo necessidades especiais do que necessidades educativas especiais, por acharmos efetivamente que há um conjunto de outras realidades que devem ser atendidas na resposta às especificidades de cada criança e de cada jovem. O Grupo Parlamentar do PCP tem intervido ao longo de vários anos dizendo que tem que ser feito um caminho para que todas as escolas possam ter os meios para responder às necessidades das suas crianças e dos seus jovens e tivemos também a oportunidade de dizer, tanto na discussão diferentes discussões sobre este diploma, como mesmo até numa iniciativa promovida pela Pró-Inclusão, que este diploma era uma oportunidade para se fazer um caminho para que todas as escolas pudessem ser de referência para todos os alunos da comunidade, daquela comunidade educativa. Por isso, nesta questão, efetivamente, dos conceitos e do caminho que possa ser feito, eu acho que, efetivamente, haverá subscrições, digamos assim, com mais ou menos ajustes, mas haverá subscrições. A questão prende-se exatamente com as condições que existem e com a forma como esse caminho também é feito. Nós temos, efetivamente, preocupações que nos foram chegando das diferentes realidades das escolas, havendo até escolas que não estão sequer a aplicar o novo diploma e admitem que não conseguem, de alguma forma, concretizar o que aqui está escrito, ou seja, há realidades muito diferentes e que nos chegam também de várias entidades. Há escolas que têm dificuldades na aplicação do diploma e que vão tentando ultrapassar com as condições que têm, mas importa também saber quais são as condições que as escolas têm, designadamente do ponto de vista dos meios humanos, dos meios materiais e dos meios pedagógicos, para fazer a implementação do que está neste papel. Aliás, nós temos também dito há vários anos, porque infelizmente isto são problemas que se arrastam ao longo dos anos, que não há uma escola pública inclusiva sem os necessários meios humanos, materiais e pedagógicos para que ela possa cumprir a sua função social e já agora uma responsabilidade que nós achamos que também tem que ser sacada aqui, é ao Governo ou aos vários governos de cumprirem a sua função constitucional de garantir a todos, sem qualquer tipo de discriminação, o direito à educação. Há uma pergunta muito concreta, para não me estender muito mais, até porque eu acho que mesmo sobre as propostas da apreciação parlamentar nós deveríamos encontrar espaços para fazer a reflexão necessária sobre o que aqui está colocado. Mas há uma questão que eu queria perguntar e acrescentar a questões que já foram feitas por outros grupos parlamentares, nomeadamente sobre a questão da introdução da inclusão como indicador da avaliação das escolas. O grupo parlamentar do PCP não é fã dos rankings escolares por toda a injustiça que isso traz a muitas escolas que se debatem com seríssimos problemas de vária ordem para responder à realidade dos seus alunos.
O que nós temos visto efetivamente é que os rankings só acentuam muitas desigualdades e muitas injustiças entre escolas. E a partir do momento que há tantas dificuldades na aplicação de um novo diploma, a partir do momento que há efetivamente muitas dificuldades, até de um ponto de vista de barreiras arquitetónicas em muitas escolas, que estamos a falar de algo que também é visível, a partir do momento que há esta realidade, até que ponto é que também a introdução de mais este critério não vai também ele perverter, de alguma forma, ou mexer e até piorar a avaliação que possa ser feita das escolas. Por isso, conhecer também, de alguma forma, a vossa opinião sobre esta questão concreta, além de uma outra matéria que nós também já tivemos a oportunidade de colocar ao Governo, que se prende, de facto, com a formação dos profissionais nestas áreas, em que nós entendemos que essa formação deve ser garantida pelo Ministério e que não deve ser às custas e às expensas dos profissionais, conforme nos chegaram situações de que isso aconteceu, bem como entendemos também que tenha que haver aqui no meio uma valorização do próprio papel do docente de educação especial, uma questão que curiosamente até foi colocada antes do diploma sair, ou seja, houve contributos que foram no sentido de se valorizar o papel do docente de educação especial e isso depois não foi tido em conta no diploma final. Por isso deixava aqui estas observações sem prejuízo de aprofundarmos efetivamente esta reflexão, porque eu acho que é importante. Muito obrigada, Sra. Deputada. E então, fim da ronda dos partidos, eu passava a palavra à Pró-Inclusão para a resposta a estes desafios todos, agradecendo naturalmente o vosso contributo e a vossa disponibilidade para nos dar uma reflexão, um olhar, que é naturalmente um olhar dos profissionais que estão no terreno e que nos interessa muito colher. É o professor David que começa? Começo eu. Protocolarmente eu devia dizer que estou muito feliz com a audição, mas vou dizer que há um sentimento que eu gostava de transmitir já, que é este sentimento de incompletude, isto é, os problemas que foram levantados aqui são problemas que precisavam que nós nos sentássemos. Eu sei que o vosso tempo é muito restrito e o nosso também, mas eram problemas que nós precisávamos nos sentar mesmo e conversar sobre isto mais longamente, porque é muito difícil, isto é, funcionar com um slogan, deve ser, deve não ser, que nós teremos que responder a todas estas perguntas que estão aqui, que foram elas pertinentíssimas e interessantíssimas, mas que nós que fazemos da inclusão a nossa vida, é como se nós... Vocês perguntaram, resumem a inclusão em 2 palavras. E nós temos alguma dificuldade. Mas deixem-me tentar, eu sei que não é assim, mas eu estou a falar do debate, Sra. Deputada, mais da dificuldade que nós temos e de responder. Bom, a primeira questão da Sra. Deputada Sandra Ponteira é qual é a mensagem enviada às escolas. Nós não sabemos qual é a mensagem que é enviada às escolas. Agora, isto é, e nós dizemos isso no nosso documento, acho que não é difícil entender que se nós, em janeiro, fizéssemos uma mudança na lei, isso não ia dar mais segurança às escolas. Eles iam dizer, bom, isto é a mudança que eles fizeram em janeiro, qual é a mudança que eles irão fazer em maio? Não é? E será que... E, portanto, acho que... Mas isto é uma suspeita que eu tenho, obviamente. A Sra. Deputada Maria da Mano chamou-me a atenção por uma coisa e eu agradeço, que é a questão da diferença entre o que é uma apreciação e uma alteração. Sem dúvida que o Parlamento tem a função de fiscalizar o Governo e pode apreciar em qualquer momento e deve apreciar em qualquer momento. A minha questão não era em relação à apreciação. Ou fui eu que me exprimi mal, porque eu não tenho muito hábito nestas lides. Mas o que eu estava a falar era sobretudo na questão de nós fazermos alterações à lei. Agora, apreciar, podemos apreciar. Nós não fazemos nada mais na nossa vida senão apreciar a lei todos os dias, não é? Apreciamos-la e procuramos ver da melhor maneira. Então, peço desculpa que não entendi bem. Mas, de qualquer maneira, eu penso que a questão da apreciação é uma questão que é muito importante e que é muito importante nós fazermos. A Sra. Deputada também levantou a questão de qual é o acompanhamento, quais são os recursos e a formação. E sem dúvida que isso foi uma questão que nós colocamos não só no nosso parecer, mas no parecer do Conselho Nacional de Educação. Está muito claro que um desenvolvimento de uma lei com esta amplitude devia ser acompanhada, sem dúvida, de uma política de formação e de uma política de recursos que acaba sempre por ficar um pouco insuficiente. Eu acho que isto não é um segredo para ninguém. Nós gostávamos mais de ter formação, nós fizemos uma interpelação uma vez ao Governo, o Governo disse há 3.000 pessoas em formação. É bom, é excelente, mas nós precisávamos de
30 mil. E quando tivemos 30 mil, nós precisávamos de 60 mil. E quando 60 mil, nós precisávamos de 120 mil, que são os professores todos, sem dúvida. E em questão dos recursos, bom, é uma situação semelhante e aliás, já responderei a seguir à senhora deputada Joana Mortágua quando falou da questão dos centros de recursos para a inclusão. Só isto merecia que nós conversássemos uma tarde sobre este assunto, porque a ideia dos centros de recursos para a inclusão é uma ideia excelente. Agora, é preciso saber como é que eles são desenvolvidos. Só para lhes dar uma ideia muito rápida. Dar uma aula de fisioterapia por um centro de recursos para a inclusão não pode ser a mesma coisa que ter uma aula de fisioterapia num centro de saúde. Porque é importante que o Centro de Recursos para a Inclusão perceba o que é a escola, perceba como é que se articula a fisioterapia com a educação física e como é que a terapia da fala se articula com o português. É preciso percebermos estas questões todas. Os Centros de Recursos para a Inclusão, há um relatório que foi produzido há cerca de 4 anos e que nós continuamos insatisfeitos com o número de horas que são dadas pelos Centros de Recursos para a Inclusão. O financiamento não se alterou muito e se calhar nós precisávamos de mais financiamento para os Centros de Recursos para a Inclusão, sem dúvida. Portanto, estes dois assuntos que a senhora deputada Joana Mortágua falou, os Centros de Recursos para a Inclusão e depois as escolas de referência, é outro assunto também que merecia muita conversa. E vou-lhes dizer, não é segredo para ninguém, as instituições de deficiência visual, as associações de deficiência visual, têm contestado muito esta ideia das escolas de referência, nomeadamente a de deficiência visual, dizendo que, como dizia a senhora deputada Diana Ferreira, que todas as escolas deveriam ter as condições necessárias e suficientes para educar pessoas que têm deficiência visual. O assunto com os surdos é outra questão, é por isso que nós precisávamos de mais tempo, é diferente, mas em relação às escolas de referência. A senhora deputada Joana Mortágua levanta, obviamente, uma questão, um conjunto enorme de questões que eu tenho dificuldade em responder a todos, mas vou tentar dizer. Redução de alunos por turma. No outro dia nós interpelámos também o Governo sobre isto e ouvimos o Governo dizer-nos que há 52% de turmas no nosso sistema que estão reduzidas. Isto foram informações que nos foram dadas. E, portanto, esta redução é, obviamente, uma redução crítica e é fundamental quando se tem alunos com deficiência, com condições de deficiência, com necessidades educativas especiais. E nós precisamos de continuar com esta perspectiva. Em relação à formação, a formação, felizmente, nós tivemos uma alteração 779, um despacho que foi feito há pouco tempo, que contempla, isto é muito importante, que contempla que a formação de inclusão conta para a componente científico-pedagógica de todos os professores, que era uma coisa que não contava até agora. Isto foi uma coisa positiva. Porquê? Porque eu só contava para a componente científico-pedagógica para um professor de matemática se ele fizesse uma formação de matemática. Mas se ele fizesse uma formação de inclusão, só contava para os professores de educação especial. Isso é qualquer coisa também que nos parece uma boa notícia em relação à formação. Em relação às questões do reforço das competências dos professores de educação especial, que falou a senhora deputada Joana Mortágua e a senhora deputada Diana Ferreira também, obviamente que nós acreditamos que tem que ser feito. E, aliás, as minhas colegas falaram já disso, que é, muitas vezes nós dizemos os professores de educação especial, e até há pessoas às vezes que dizem que os professores de educação especial fazem parte do problema, porque eles querem criar uma coisa dentro das escolas que seja só deles. Isso não é verdade. Em muitas escolas, eu diria que na maioria das escolas, que seria dos alunos com condições de dificuldade, se não fossem os professores de educação especial estarem lá. Porque toda a gente, desculpem a expressão, sacudiria a água do capote a dizer, bom, esse assunto não é comigo, esse assunto é com quem é. E que é com os professores de educação especial. E são pessoas, nós não queremos que seja com os professores de educação especial, mas precisamos que eles estejam lá para articular, para falar, para colocar isso. E sem dúvida que é preciso isso. E, por exemplo, eu penso que a proposta de haver uma componente para os professores de educação especial, para os coordenadores das equipas, é uma proposta válida. A questão de nós pensarmos que os professores de educação especial devem ter uma coordenação das equipas multidisciplinares parece-nos também válida. E pensarmos nesta coisa de um reforço, não no sentido da pessoa ter o seu território, mas um reforço de embaixador. A pessoa é mais embaixador do que rei ou presidente da República. Ele não é presidente da República dos deficientes, é o embaixador das pessoas com deficiência para articular recursos neste sentido. Não tenho dados para responder à questão da senhora deputada Joana Mortágua sobre a descaracterização do sistema de ensino e a municipalização. Nós não sabemos realmente qual seria o impacto disso. Não sei, mas é um bom tema para uma próxima reunião que nós façamos para podermos responder em relação a isto. A senhora deputada Diana Ferreira levanta depois um conjunto de questões, nomeadamente a questão de todas as escolas estarem disponíveis
disponíveis para todos os alunos. Eu penso que nós temos que caminhar para aí, sem dúvida, temos que caminhar para aí, mas até o lobo e o cordeiro beberem juntos no mesmo regato, mas é preciso irmos para aí. E, por exemplo, a questão das pessoas com deficiência visual não quererem, neste momento, não quererem que as escolas de referência, é um primeiro sinal. É um primeiro sinal que nós, em lugar de encontrarmos recursos que estejam situados em algumas escolas, temos que procurar muito mais. E repare, as tecnologias hoje em dia são uma grande ajuda, não é? Aqui há uns anos atrás, a professora Margarida Loureiro é especializada em deficiência visual, aqui há um tempo atrás nós pensávamos que era impensável, tinha que estar uma escola toda preparada para cegos. Hoje em dia nós pensamos de outra maneira, talvez a senhora professora tenha tempo, que eu vou-me calar para ter tempo para falar. E a questão dos rankings, os rankings é uma perversão, é uma perversão, e acho que ninguém que se interessa por educação pode olhar seriamente para os rankings. Os rankings é uma questão que vai, isto é, se nós navegarmos para norte na inclusão, os rankings é o vento sul, é o vento que vem ao contrário. É o que nos impede de perceber qual é a multiplicidade de dados que nós temos que avaliar, que joga as escolas umas contra as outras. Isso é uma coisa completamente... E nós pensamos que se há alguma coisa contra a inclusão são os rankings, sem dúvida. E a questão que coloca, será que se pode criar mais desigualdade com esta questão dos recursos? E nós estamos conscientes que existem alguma heterogeneidade de recursos. Isto é interessante que há de repente escolas que chegam à escola e as escolas não se queixam de recursos, dizem... E outras escolas que sim, falta tudo, não é? Sinceramente, não sei dizer porquê, talvez os meus colegas me possam ajudar. Não sei se há escolas que já trabalharam mais tempo para isso e conseguiram mais recursos, mas o que é certo é que há esta grande heterogeneidade. Agora, eu não penso que esta lei crie desigualdade, não penso que ela crie. Agora, o que cria desigualdade, o que cria é como é que nós atalhamos a desigualdade que agora temos. Como? Perdão. Não responde, porque eu penso que nenhuma... Pois, é isso, não responde, sem dúvida, e acho que não... Porque a questão, eu vou terminar aqui, eu penso que a questão, porque eu penso que a Manuela Margarida, a questão é o seguinte, um dos grandes problemas desta lei, os senhores deputados sabem isto melhor do que eu, é que isto não é uma lei de educação especial. Se isto fosse uma lei de educação especial, nós se calhar estávamos aqui satisfeitos porque tinha-se feito uns arranjos, apertado uns parafusos e estava tudo a funcionar a lei de educação especial. Tudo o que se passa com esta lei tem a ver com o contexto da escola. Isto mexe com a escola toda. E, de certa maneira, eu hoje utilizei um termo que é um termo, até não sei se é muito... esta lei é quase profética para nós percebermos os problemas da escola. Porque quando nós percebemos onde é que falham os recursos, quando nós percebemos onde falha a formação, quando nós percebemos onde é que a escola não cumpre a sua função de ser uma estrutura de equidade, é quando nós falamos na educação especial e nos alunos com mais dificuldades, porque nos outros isso não se passa. E, portanto, eu penso sem dúvida que uma das dificuldades desta lei, ela não promove, esta lei aponta, sem dúvida, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, aponta para uma maior condição de igualdade, mas não cria a igualdade em si própria, de maneira nenhuma. Muito obrigada. Passava a palavra só para só umas considerações finais, com alguma flexibilidade, a doutora Manuela Prata. Muito obrigada. Se calhar não vou referir o nome dos senhores deputados, nem dos elementos do grupo, vou falar genericamente só em dois aspectos que eu acho que é importante. Falaram aqui o que é que podíamos mudar agora, que pudesse agilizar este processo. Enquanto membro da Proinclusão, e ouvimos também muitos dos nossos colegas, e enquanto pessoa que estou no terreno, há coisas simples que eu acho que poderiam facilitar. E não vou... Todos nós já vimos as potencialidades da lei. Alguma clarificação de alguns conceitos, tal como nós expressamos aqui no nosso documento, seriam úteis, não tem que ser feita em lei, pode ser no manual, pode ser noutro instrumento. A constituição de turmas, de facto, está prevista no despacho 10B, portanto, temos uma situação similar àquela que já tínhamos antes, é o despacho da organização do ano escolar, parece-me que isso está salvaguardado nas escolas, até porque as escolas depois podem, em sede de conselho pedagógico, aumentar o número de alunos que têm, neste caso, medidas seletivas e adicionais, portanto, é uma autonomia que as escolas têm. Queria também referir, e alguém identificou aí a questão de produzir instrumentos, dos procedimentos. De facto, tem havido em muitas escolas uma proliferação de instrumentos, numas menos, noutras mais. Normalmente quem produz mais instrumentos é quem está mais inseguro. E quando estamos inseguros tentamos regular tudo e tentamos salvaguardar que as coisas acontecem bem. E isto reflete aquilo que
todos nós aqui falámos, que é a questão da capacitação de quem está no terreno. Parece que não vamos voltar atrás, o diploma já vinha de uma discussão pública, as escolas, muitas delas já estavam preparadas para o implementar, outras nem tanto, porque não foi essa a sua opção. No entanto, era importante dizer que alguma gradualidade na implementação destes processos, sobretudo numa fase inicial da apropriação de conceitos, de modelos, por todos, mas por quem tem responsabilidade na tomada de decisão e na produção de documentos de operacionalização desta legislação que vão ser usados por todos e por todos os alunos. Dizer-vos que as escolas estão a apropriar-se gradualmente, umas mais, outras menos. Não temos conhecimento de que haja escolas que não estão a aplicar a lei. Eu, pessoalmente, enquanto representante, não tenho essa indicação. Estão a ritmos diferentes, sim. Os centros de apoio à aprendizagem estão a evoluir conforme aquilo que são as dinâmicas das escolas. Alguns estão a dar respostas graduais, porque isto é uma coisa que está a evoluir. Ou seja, se nós queremos que estes centros, que as equipas, que os RTPs, que os PEIs, que os recursos, seja tudo feito neste espaço temporal, obviamente que vai ficar tudo mal feito. Portanto, temos que ter tempo. E nós precisamos de tempo para interiorizar, para assumir, para fazermos este processo. Nós, escolas, precisamos deste tempo. A formação é importante, sem dúvida, e a comunicação interna. E digo-vos uma coisa, da minha experiência, e agora não enquanto membro da Apoio à Inclusão como professora, digo-vos que no agrupamento onde eu trabalho, os alunos têm mais apoio agora do que tinham antes, tanto dos professores do regular como dos professores de educação especial, que pela sua especialidade, pela sua competência técnica, que é aquela que eles têm, uns têm de ciências, matemática, português, e a nossa é um saber especializado que, colocado numa perspectiva multidisciplinar e numa perspectiva de colaboração, efetivamente tem tido muito bons resultados. Portanto, nos contextos faz-se muita coisa, mas há coisas que podem melhorar. Deixo só uma nota para finalizar na questão dos CRI e na questão das terapias. Na lei está lá expressamente que só os alunos com medidas adicionais é que podem beneficiar das terapias. Isso não pode acontecer, porque pode haver um aluno que tenha só medidas universais, mas por força da deficiência de que é portador, poderá ter necessidade de ter uma terapia. E, portanto, parece-me que há um outro aspecto, que não temos tempo para discutir aqui, que eu acho que são aspectos que podem ser agilizados, não tem seja em que sede for, vocês sabem isso melhor do que nós, mas há aspectos pequeninos que podem fazer grandes diferenças. Muito obrigada. Obrigada. E, finalmente, só apelando também à vossa tolerância, mas creio que é importante nós termos este contributo. A professora Margarida Loureiro. Muito obrigada. Umas brevíssimas palavras relacionadas com a questão do indicador de inclusão para a avaliação das escolas, que para nós foi bastante significativo. Se vai perverter a avaliação das escolas, como nos dizia há pouco, não nos parece. O que nos parece e o que nos preocupa é que a escola, enquanto organização que tem crianças, jovens, que precisa de acompanhar ao longo de um determinado período da sua vida, tem que modificar a sua visão daquilo que é a avaliação e a cultura do que é importante para o seu projeto de vida e para o seu percurso escolar. Se nós vamos pensar que as notas e os resultados dos exames é o mais importante a apresentar no final do ano letivo, então, de facto, o indicador de inclusão como avaliação da escola enquanto estrutura criará alguma instabilidade. Relativamente a outra questão que tem a ver com a formação e com o papel das lideranças das escolas, que nos parece tremendamente significativo, porque são eles que acabam por mobilizar toda a escola para os valores da inclusão e para o trabalho que tem que ser feito. Um dos aspectos que nós temos reforçado é exatamente a falta de formação para as lideranças de topo, lideranças intermédias e, portanto, trabalhar a visão que as lideranças podem ter no desenvolvimento da inclusão. E pronto, penso que participámos da forma que... Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, em nome do Grupo de Trabalho da Comissão de Educação e Ciência, agradecemos a vossa presença, os vossos contributos, os que nos deixaram oralmente e os que nos deixam nesta síntese por escrito. Mais uma vez, muito grata à Pro Inclusão e bom trabalho para vós. Muito obrigada.